Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão as suas trajetórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber o Gui Amorim. Gui Amorim fundou o Estúdio Traça em 2016 e desde então já desenvolveu parcerias com empresas Serge Denim, Kit Kat Brasil e vestiu algumas artistas como Pablo Vittar, Glória Groove, Marina Sena, Ludmilla, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, entre outros. Atualmente, a marca desfila no maior evento de moda autoral do Brasil, a Casa dos Criadores, e desenvolve upcycling a partir de resíduos têxteis, principalmente do denim, sua matéria-prima favorita. Então, seja bem-vindo, Gui, e a gente gostaria que você compartilhasse aí a sua trajetória para nós. Boa noite, pessoal. Por favor, retribuam meu boa noite. Boa noite, Gui. Boa Boa. noite. Ai, elas estão vivas. Cadê, Tati? Bom, vou explicando aqui mais ou menos para vocês. Bom, eu tenho o Estúdio Traça mais ou menos 5 anos, 6... não, na verdade, 10 anos, né? É que eu coloco 5 anos na cabeça, porque 5 anos os desfiles, né? Mas eu já tenho a marca há 10 anos e há 5 anos vivendo somente dela, né? Só do Estúdio Traça e trabalhando com moda sustentável, com upcycling e, enfim. Então, nessa apresentação que eu trago para vocês, eu vou falar um pouco sobre como eu me inseri na moda, né? A minha trajetória, né? Desde da faculdade até eu fazer parte do line-up da Casa de Criadores. Vou falar um pouco sobre meu trabalho com figurino, né? Que eu visto algumas artistas. E vou contar para vocês algumas histórias, não sei se algumas histórias, mas alguma história. E nesse trajeto aqui da apresentação, vocês estão totalmente livres para interagir, perguntar, pode levantar a mão. Eu até prefiro que a gente tenha um formato quase que de um bate-papo mesmo, do que eu só falando aqui para vocês. Então, qualquer momento vocês podem me interromper, perguntar e a gente discutir alguma questão que vocês tragam, tá bem? Bom, eu estudei negócios da moda. Eu sou de Cubatão, nasci em Cubatão. Todo mundo. Vocês estão falando de que região do Brasil? Vamos lá, gente, falando. Eu tô na Lapa. Ah, você está aqui em São Paulo. Eu tô. Ah, tá, tudo. Eu nasci em Cubatão, litoral de São Paulo. Estou vendo aqui as notificações que vocês estão mandando. E aí, enfim, cresci totalmente fora do contexto de moda, né? Litoral, a gente sabe que tem uma carência assim, muito grande, tem a questão da praia, então a coisa da moda, como a gente gosta, como as pessoas gostam de moda, ela fica num lugar assim secundário.
Então, de referência realmente foi mais de ser curioso, né? Então, desde o princípio, assim, eu tinha uma tia que tinha uma condição melhor de vida, assim, e ela tinha uma costureira que ela fazia as roupas dela. Ela não comprava roupa, comprava tecido e levava para a costureira fazer. Ela comprava uma revista que chama Costura Perfeita, não sei se vocês já viram. Essa revista ela vem em vários moldes e aí a minha tia levava para essa costureira. E aí quando me mudei de cidade, de Cubatão para São Vicente, eu comecei a acompanhar esse processo da minha tia, porque os meus pais compraram uma casa que tinha que reformar inteira e eu falei por isso que eu não queria morar com eles dentro da reforma, né? E aí eu fiquei morando na casa dessa minha tia, e aí eu fiquei acompanhando esse processo da minha tia, de ir na costureira e tal, até comecei a fazer coisas para mim também. Então isso foi muito interessante ter esse contato assim com a costureira logo de início, né? Porque eu acho que às vezes eu acho que é importante a gente entender essa realidade do que é possível na hora de criar e do que a gente só é bonito no papel, sabe? Então esse foi meu primeiro contato com a moda. Então eu tinha mais ou menos aí 16, 17 anos. E aí a partir disso eu fui evoluindo. Eu sempre tive uma curiosidade com desenho, mas nunca desenhei bem também. Mas fui investigar isso, né? E na época não no sentido de moda, no ensino médio. Então tinha um curso em Cubatão na época que era de curso livre de desenho, que era da prefeitura, não era particular nem nada, era a prefeitura que oferecia. E aí eu fui fazer esse curso, e aí lá eu fiquei 3 anos durante o ensino médio inteiro, aperfeiçoando o mesmo desenho, mas nada voltado para moda. Então fiz esse curso no ensino médio, finalzinho do ensino médio mudo para casa da minha tia, tendo essa bagagem de desenho e conhecendo a minha tia que fazia roupa com costureira. Como eu não tinha condições de vir para São Paulo estudar moda, uma das minhas opções foi realmente fazer em Santos, que é a cidade mais estruturada ali do litoral. Então, eu estudei na Universidade de Santa Cecília. E aí, durante esse período, eu trabalhava no telemarketing e e meu pai meiava comigo, eu tinha uma bolsa, né? Eu tentei conseguir uma bolsa 100%, mas eu não consegui. Então eu tinha uma bolsa que ela dava um desconto, e aí meu pai dividia comigo esse valor e eu trabalhava no telemarketing. E aí tinha essa rotina diária dupla. E nesse período da faculdade, eu trabalhava no telemarketing. E aí eu trabalhava de manhã no telemarketing e eu estudava à noite na faculdade. E eu morava muito longe, eu não tinha como ir até a minha casa de volta e voltar para a faculdade, né? Tipo assim, sair da minha casa, do trabalho, ir para a faculdade, voltar, ir para minha casa e voltar para a faculdade, não valia a pena, porque era muito longe. Então eu comecei a frequentar os brechós que tinham em Santos nesse período da tarde. Então eu aproveitava para ficar passeando na cidade. Às vezes eu chegava mais cedo na faculdade, às vezes eu adiantava alguma coisa, né, assim, que eu tinha da faculdade para fazer. Eu usava esse tempo, né, que eu tinha à tarde livre para me aprofundar, né, sobre moda. E aí, enfim,
esse foi o contexto que eu comecei a trabalhar com upcycling, mas que aí nessa época eu ainda não sabia que era upcycling. Então, isso eu estou falando de 2012, um período que a gente teve assim, um boom. Eu não sei se eu usar algum termo que vocês também não entendam, vocês podem perguntar, tá? Pode tirar o mudo aí e perguntar. Mas Hot Pants, 2012, Hot Pants, né? Aquele short cavado, bem curto, e que era uma febre meio hipster, assim, com aquelas aplicações, enfim. Então, eu comecei a trabalhar com jeans nesse período e fazer customizações para vender para as meninas da minha sala na faculdade e também vendia no telemarketing. E aí começou a virar um negócio assim que começou a expandir. E até então, o meu trabalho era de pegar uma calça, fazer um recorte em V, customizar essa peça e vender. Então, isso era o que eu fazia no primeiro ano da faculdade. E aí, a partir disso, eu fui tendo uma dinâmica de trabalho dentro da faculdade, né? Que eu garimpava coisas para eu customizar e vender. E aí o negócio começou a crescer mais e tal. E aí, passando a faculdade, eu me inscrevi, eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, esse negócio estava rolando dos shorts. E aí quando eu paguei a última mensalidade da faculdade, eu falei, nossa, não quero mais trabalhar no telemarketing, cansei, vou me demitir. Demiti. E aí falei, vou ficar só trabalhando com os shorts. E aí eu não consegui estruturar um negócio ainda naquele momento, porque, enfim, de repente eu ainda era muito imaturo, eu ainda não tinha uma noção de precificar exatamente. A gente no começo é muito inseguro, né, com o preço que a gente vai dar para o nosso produto. E aí passou um ano. Durante esse um ano que eu fiquei, eu, eu fui trabalhar no varejo. Outra coisa interessante que aconteceu no período da faculdade, eu sempre gostei muito de jeanswear, e no período da faculdade a gente teve um estágio com a Levi's Brasil, e era em parceria com a loja da Levi's que tinha no shopping em Santos. E aí eu fiquei muito triste que eu não fui selecionado. Eu queria muito fazer parte disso. E aí, uma das minhas amigas foi selecionada e eram duas pessoas, né? E essa minha amiga foi para Leves e aí chegou lá a outra pessoa que foi selecionada simplesmente não foi, sumiu, desapareceu, não apareceu lá. E aí essa minha amiga falou: "Meu, vem para cá, a menina não veio e eles precisam de mais alguém aqui". E aí eu parei tudo que eu estava fazendo e fui para lá. Obviamente, como eu disse para vocês, eu tinha me demitido, né, do meu trabalho, então eu estava com esse tempo livre, assim. Então, foi uma experiência, assim, de ir para esse lugar. E eu também, assim, não, não é que eu não tinha nenhuma renda, né? Eu me demiti porque eu estava com essa renda dos shorts, né? Então eu fui fazer esse trabalho com elas e foi muito legal. E aí, posteriormente, depois da faculdade, eu fui contratado para trabalhar numa loja que pertencia ao mesmo dono dessa loja da Leves, porque eu tinha trabalhado lá. Então, terminei a faculdade,
fui fazer fiquei trabalhando de vendedor nessa loja. E aí era uma loja que vendia só jeans, então eu amava, porque eu ficava aprendendo muito sobre as peças, né, as construções e tudo mais. Até para vender a gente precisa saber disso. E nesse mesmo período eu apliquei para um curso de costura, que na faculdade eu passei por esse processo. Olha, todo mundo aqui de São Paulo. Giovana, tô aqui no Brás também. E aí, nesse processo, trabalhando na loja, né? E eu fui fazer um curso de costura no Senai, que era com bolsa. Então, fiquei 6 meses fazendo esse curso. Fiquei 1 ano trabalhando na loja. Quando acabou o meu curso, eu falei, bom, agora eu vou... Os cursos que eu quero fazer são em São Paulo, né? Eu morava no litoral, falei, bom, eu vou ver, e aí consegui uma bolsa no Senac, que o Senac oferece bolsas, né? Consegui uma bolsa no Senac, pedi demissão desse outro emprego, que eu fiquei lá trabalhando 1 ano, eles gostavam muito de mim, aí a gente fez um acordo, consegui ter um dinheiro para pelo menos me manter em São Paulo durante uns 3 meses até arrumar outro trabalho. E aí vim para São Paulo fazer esse curso no Senac. E aí não voltei mais, assim, pro litoral. Tem 14 anos isso. E aí eu fui me aperfeiçoando, né, assim, fazendo cursos livres, porque realmente meu curso de negócios, ele foi direcionado mais para negócios e eu queria ter uma parte criativa. Então eu fiz uma série de cursos depois extras, que eu queria aperfeiçoar em cada área específica. Fiz modelagem no Senai. Fui fazendo, onde eu consegui a bolsa, eu fui fazendo curso. Mesmo depois de terminar a faculdade. E aí aqui em São Paulo, eu me deparo com o mercado de moda, né, onde eu tinha uma experiência em loja, trabalhar em loja, e não tinha uma experiência como estilista, por exemplo. Então, todos os currículos que eu entregava, na época que eu cheguei em São Paulo, eu ia entrar como assistente de estilo. E eu não conseguia me manter morando em São Paulo sozinho. Não sei se vocês moram em São Paulo sozinho, todo mundo aqui. Mas R$ 1.500 é o valor de um aluguel, né? Assim, dependendo da região que você vai morar, é o valor de um aluguel. Então, eu não consegui me introduzir no mercado diretamente como estilista, trabalhando com assistente de estilo e depois crescendo dentro da área. Então, eu fui trabalhar de novo no varejo e aí fiquei mais ou menos aí uns 7 anos trabalhando no varejo aqui em São Paulo. Eu rodei desde Renner, Reserva, trabalhei na Cotton Project, trabalhei na 100, trabalhei em multimarca, enfim, rodei a cidade, assim, trabalhando com vendas, porque eu tinha uma renda maior dentro dessa profissão, que, que me permitia pagar as minhas contas, viver na cidade, juntar um dinheiro e, de repente, investir em alguma coisa. E você não estava produzindo nada, Gui, enquanto você estava fazendo, né, durante esses 7 anos? Você parou de fazer as suas Não, peças? estava produzindo, cheguei em São Paulo, e aí que eu comecei a ter contato com a cena criativa de São Paulo. Então, eu comecei a ir nos lugares que eu sabia que tinham novos designs. Então, eu ia na casa de criadores. Eu não tinha ingresso para entrar na casa de criadores. Eu ficava na porta pedindo, para você ter uma noção, assim, da minha realidade.
Então, é até engraçado falar isso, né? Porque hoje eu faço parte do line-up da Casa de Criadores, mas em algum momento eu não tinha nem ingresso para entrar lá. Sim. Então, dentro desse cenário, né, eu vim para cá com a minha marca, só que chegou aqui, as coisas ampliaram num sentido de eu já ter um conhecimento com modelagem, eu já tenho um conhecimento com costura, e todos os cursos que eu fui fazendo, eu, dentro desse, desses 7 anos, eu tive algumas experiências no varejo que foram muito ruins, e eu não quero romantizar jamais chefes abusivos nem nada, mas de certa forma eu acho que para mim foi importante esses momentos para eu usar mesmo de alavanca para eu querer construir as minhas coisas, porque quando você trabalha no varejo e você vende bem, é um dinheiro que é legal, né? Então é muito fácil a gente só continuar ali, né? Que daí você Sim. está trabalhando no shopping, você compra roupa, você compra sapato, mas aí chega uma hora que aquilo dali acaba, né? E aí você continua no mesmo lugar. Então, eu tive essas experiências, eu vivi esses momentos, eu cometi esses erros, né? De que eu acho que as pessoas cometem, enfim, todo mundo que vai trabalhar no varejo lidar com essas nuances, né, de trabalhar no varejo. Mas aí eu fui trabalhar numa empresa que era muito inovadora, que foi o Básico.com. E no Básico a gente tinha uma dinâmica no varejo muito diferente. E isso me inspirou. E aí dentro desse momento que eu tinha uma renda que me permitia investir, vamos dizer assim, né? Eu nunca tive dinheiro para investir real, né? Mas assim, eu conseguia comprar coisas no brechó, né? E customizar e revender. Esse dinheiro que eu falo. Mas aí eu tinha todas as barras de calças que eu tinha feito shorts lá na época, desde a época da faculdade. Eu tinha, assim, 4 sacolas. E aí, se vocês observarem nessa foto que tá aí, quando lá na época da faculdade eu fazia o upcycling com os shorts, eu tinha um grande dilema que era, vamos supor, a Tatiane gostou de uma peça e não cabe nela, mas eu só tenho aquela peça. Não tem como eu fazer outra igual para ela. Então, isso foi uma grande questão, porque dentro desse período eu tinha uma grande procura, mas eu não conseguia reproduzir, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui conhecer as tecelagens, né, que fabricam os tecidos de jeans, e entrei num projeto que eles tinham, que era uma revista onde eles traziam, onde eles publicavam criações de novos designers e, e você criava com o tecido deles. Então, essa revista era uma revista que ela era de circulação interna. Então, por exemplo, as tecelagens, né, as fábricas de tecidos, elas fazem uns eventos aqui em São Paulo, onde elas convidam toda a equipe de estilo da Renner, da C&A, das grandes marcas, e aí elas apresentam tudo que elas estão lançando de inovação com relação a tecido e principalmente nos últimos anos ligadas à sustentabilidade. Nesse momento, eu realmente entendi o que era o upcycling.
Então, a partir do momento que eu tenho esse contato com as tecelagens, é que eu entendo que o meu trabalho que eu estava fazendo desde a faculdade, ele era sustentável, ele tinha um nome. E aí eu começo a fazer essa pesquisa para criar um shorts a partir da barra das calças que eu tinha. E aí eu desenvolvi esse modelo. E aí esse foi meu primeiro produto que eu criei de fato, né? Que é essa Hot Pants, que ela é feita de barra de calça. E aí a gente tem a modelagem pensada para a gente reutilizar as costuras. Então, essa costura da frente, ela é original da peça. E a gente só refaz as costuras que interligam o gancho, a lateral. Então, esse foi meu primeiro produto, que já em São Paulo. E também pensando aplicando tudo que eu aprendi nesses últimos cursos que eu tinha feito. Aí aqui eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem os momentos, né, das criações. Então, aqui, uma das minhas criações, a primeira foto é um short em preto e branco, que é uma das coisas que eu fazia, por exemplo, na época da faculdade. É uma coisa bem Tumblr, aplicação de taxinha, aí eu pintava, fazia desfiado. Então, isso aqui foi uma das primeiras peças que eu criei ali na época da faculdade. Aí aqui a gente tem, na segunda foto, a gente tem as peças que a gente criava para esse editorial. Então, essa tecelagem era muito interessante, porque além da gente criar a peça, a gente tinha contato com os stylists, que, né, ornamentou aqui escolheu a composição desses looks. Então, e a gente tinha contato com fotógrafo, com maquiador. Então, e era todo mundo jovem, que estava chegando na cidade, né? Então, eles sempre pegavam pessoas novas. E eu fiquei durante um bom tempo produzindo coisas para eles. Eles me davam só o tecido, gente. Eu não ganhava, eles não me pagavam por isso, né? O meu pagamento era justamente estar na revista e poder reproduzir as minhas ideias, né? Dentro do briefing que eles traziam. Então eles falavam, a revista era dividida em quatro tendências, vamos dizer assim. Então eles me encaixavam dentro de um editorial e eu criava para esse editorial. Então aqui foi muito interessante para eu fazer contatos, para as pessoas verem o que eu estava fazendo. Foi muito, foi uma escola mesmo para mim, assim, prática, sabe? Participar desse processo com as tecelagens. Aí na terceira foto a gente tem aqui o primeiro produto, né? Então aqui eu tenho um top também que eu fiz com a barra da calça. Vocês podem ver. Que lindo, super circular, né? Você consegue usar tudo. Uhum. E aqui pensando também, para vocês verem também como foi o começo, né, do produto. Aqui eu não tinha muita noção de acabamento, eu não tinha muita noção de volume. Então isso aqui foi o início, né, meu início, assim. Aí aqui também, essa aqui é uma amiga minha que estudou comigo e eu fiz essa peça. Porque logo que eu cheguei em São Paulo também, participando na revista e tudo mais, eu fui participar de uma feira, não como expoente, tá? Eu fui visitar uma feira, e aí essa feira se chamava Mercado Mundo Mix. Não sei se vocês já ouviram falar.
Depois A vocês... Paty tá alternando, assim. Eu não era da moda dessa época. O Mercado Mix é um primórdio das semanas de moda do Brasil. Assim, ele é uma feira que acho que não existe mais, mas há 14 anos atrás, quando eu cheguei, ainda existia e tinha um grande destaque assim, por ter saído grandes expoentes de lá, né? Alguns nomes bem conhecidos da moda brasileira hoje. Então eu fui participar, eles me convidaram para fazer um desfile da Chili Beans, no navio da Chili Beans, que a Chili Beans tinha um cruzeiro de moda. Uhum. E aí, gente, eu só fui, né? Assim, era tudo pago e tal. A gente não teve nenhum cachê também. O meu cachê foi estar no navio. A gente trabalhou o primeiro dia e aí, a partir disso, eu fiz esse look. E aí, a minha amiga usou essa blusa. Então, ela também era uma blusa toda feita de retalho. E aí, aqui eu já trago umas informações, né? Que eu já trouxe ali do zíper. E aqui eu já trago uma informação do Ilhós. É muito interessante pensar, por exemplo, nessa Hot Pants, né? Que foi o meu primeiro produto. Em como as minhas dificuldades elas se tornaram identidade. Então, por exemplo, o zíper ele é exposto não porque eu pensei, nossa, esse zíper aqui é mais bonito que ele seja assim, mas porque eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer barguilha, que é aquela barguilha coberta, né? Então eu tinha uma dificuldade muito grande de costurar aquela barguilha. Então eu achei essa alternativa onde eu conseguia fazer um zíper exposto. E aí isso foi se tornando a identidade da minha marca. E eu uso até hoje esse zíper exposto, esse zíper grande. Aqui no terceiro, que a gente tem uma saia e a gente tem um top. Essa coleção aqui eu já estava mais avançado, já é mais recente. Isso aqui deve ter uns 4 anos no máximo. Tem isso. Então aqui vocês veem, tá vendo? Já tem um acabamento no cos. Aqui eu já tenho o zíper, ele já tem um cuidado ali interno para ele não tocar na pele da pessoa. Já tem uma identidade mais construída com base no que eu fui fazendo. Essa saia também, ela é totalmente feita de upcycling e ela tem essa modelagem trabalhada em cima de uma técnica que chama zero waste, que é onde a gente reutiliza o máximo as peças para a gente ter o mínimo de desgaste possível, né, dentro desse processo. Aqui, na primeira foto de baixo, vocês podem ver a foto do desfile do navio. Ah, Então, aqui também as técnicas que eu usei no começo. Então, de repente, por exemplo, eu comprei esse colete e aí eu descosturei ele e virei ele do avesso e peguei o bolso que estava para fora e botei por fora. Então, isso eram técnicas que eu ia utilizando para transformar um produto em algo novo, com as técnicas que eu tinha e conhecimento que eu tinha naquele momento, né? A calça também é bem interessante, que eu refiz a cintura dela e aí eu fiz esses recortes e eu refilei. Gente, oi, caiu, desculpa, caiu aqui, perdão. sem Meu celular problema. desligou. Acontece. O Eu não vi Teams que estava acontece de tudo descarregando. aqui. A gente estava falando do seu trabalho. Tem gente que conhece seu trabalho pela faculdade. Ah, é? Sim. Como assim pela faculdade que eles fazem? Fala aí, Nicole. Oi, Tá me ouvindo? Nicole.
Tô Sim. ouvindo. Eu conheci seu trabalho pela faculdade. Você foi fazer uma palestra na minha faculdade, na FAM. Ah, tudo. Você é da fã. Você se formou lá? Oi? Você já se formou? Não, tô pra me formar. Ah, tá. Ah, o projeto que eu tava aqui hoje era da fã. Isso. Legal. Então, vamos retomar aqui. Você tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Aqui no segundo look de baixo, também bem no comecinho, quando eu tô trabalhando com os restos de calça, né? Então aqui vocês podem ver que tá bem cru ainda, né? O design da peça. Essa peça aqui já é, já é aqui em São Paulo, para revista, para aquela revista, né? Que eu falei. Então aqui eu já criei uma peça com outro visual para eles, com esses tecidos tecnológicos e sustentáveis. E aí aqui eu já começo a ter. Eu tinha uma resistência muito grande no começo com relação ao produto de utilizar tecido novo, né? Porque eu não acreditava, assim, tinha uma ideia de que o meu trabalho ele ia perder o sentido se eu utilizasse tecidos que eram refeitos ou reciclados. E aí eu tive esse contato com a indústria e enfim, conheci algumas fábricas. E aí isso foi abrindo a minha cabeça para trabalhar com esses tipos de materiais para além do upcycling. Eu tenho peças de upcycling até hoje, 100% upcycling no meu site. Aqui tem a Mari, vocês devem conhecer, a Mari Gonzalez, que é a baianinha, que era do Pânico. A Mari, nessa época, foi uma cliente minha, muito grande, assim, por acaso. E ela ajudou muito a construir o Estúdio Traço. Assim. Por que eu falo que ela ajudou a construir? Porque eu dava essas peças para ela e a Mari usava e vendia muito, gente. Então, ela me ajudou porque ela fazia minha marca vender, né? E até hoje eu tenho a Mari como uma das principais, assim, musas da marca. Então, tudo que ela me pede, eu não falo não, porque ela usa e vende. É muito maluco. Assim, ela é muito boa para minha marca, não sei para outras marcas, né? Cada marca vai entendendo esse. Mas ela ajudou a construir nesse primeiro período que eu tinha esse produto principal, que era a Hot Pants, né? Que eram os shortinhos. Então, ela foi muito importante nesse processo. Como que eu cheguei na Mari, né? Vocês devem estar se perguntando. Nesse período que eu trabalhei nas lojas, os stylists eles iam muito nas lojas para pegar produção de moda. Então, eu acabei tendo contato com muitos stylists, né? Mas trabalhar com styling nunca foi o a minha vontade, né? Então, a minha conexão com eles foi voltada para realmente trabalhar em conjunto, no sentido de desenvolver peças para eles e tal. E aí eu emprestava no começo, né, muita coisa para eles colocarem nas artistas. Eles achavam legal, era novo, né? Os stylists, eles têm um olhar muito apurado, eles querem sempre estar linkado com o que é novo. Então foi dessa maneira que eu cheguei na Mari. Na verdade, o stylist tinha pegado uma produção para usar em uma coisa, né? E aí acabou que
ele também teve uma prova de roupa com a Mari e acabou usando essa peça nela. E foi assim que começou essa conexão. Então, o que eu acho interessante do meu trajeto é que eu não saí da faculdade, fui direto trabalhar como estilista, mas dentro do que eu tinha, eu fui linkando para chegar onde eu queria. Então, achei que tinha entrado um. Então, é muito importante, às vezes, para a gente entender que às vezes a gente não está trabalhando com o que a gente quer, a gente não está na área que a gente quer, mas eu consegui fazer as conexões ali e tentar tirar o máximo do trabalho que eu estava fazendo, que eu pudesse utilizar para o que eu queria fazer, né, no caso. Alguém tem alguma dúvida? A Tati caiu, gente. Acho que a gente podia começar a fazer umas perguntas aqui. Que a Giovana tem uma pergunta. Fala aí, Gi. Oi, Gui, tudo bem? Eu Oi, tá aqui, estou. é a Giovana que está no Brás? Isso, eu mesma! Passada que você tá aqui. Muito pertinho. Eu queria começar falando que eu estou. Eu só não vou ligar a câmera porque eu tô meio bagunçada, fazendo muito trabalho, mas eu tô muito emocionada com o encontro de hoje, porque, Gui, eu te vi na Casa Aberta Senac, eu fui lá ver o seu trabalho, Ai, que junto tudo! com... Foi uma palestra que o Gui deu, tava a Suiane e... Ai, gente, eu esqueci o nome agora. E a maquiadora do Esquadrão da Moda, eu esqueci o nome dela. A Vanessa Rosan. Isso, e eu me apaixonei pelo seu trabalho lá, eu não conhecia, e eu fiquei fascinada, e desde então eu sempre dou uma fuçada, vejo os seus trabalhos, e eu sou apaixonada em tudo que você faz. Acho que a primeira peça assim, que eu tinha visto foi o look que você produziu para Marina Sena no videoclipe Olho de Gato, e, gente, é incrível. Você é uma pessoa muito talentosa, e ver a sua história, você falando mais sobre como foi a sua trajetória, isso é muito inspirador. É muito lindo toda a dedicação que você tem, todo o talento. E, enfim, eu sou fãzona mesmo do seu trabalho, muito fã. Ai, que fofa, gente. Tô muito emocionada mesmo, juro. E eu, Obrigado. e eu queria saber como foi para você sair de Cubatão e ver onde você tá agora. Ver como a sua arte, ela inspira muito as pessoas, sabe? Eu acho muito legal porque particularmente você é muito talentoso e você tem o seu trabalho e tem ali o seu reconhecimento, sabe? E é muito legal ver artistas grandes valorizando, tipo, o trabalho que você fez para Ludmilla no prêmio do Multishow. Gente, eu sei quase tudo. Calma. O trabalho que você fez para Lineker. Enfim, eu queria saber como que é hoje em dia olhar e ver como você é grande demais. As roupas que você faz são lindas, são peças exclusivas, são trabalhos com pessoas que têm uma história muito legal. E eu queria saber como que é para você hoje em dia, depois de toda a trajetória que você nos contou, e como você se imagina daqui para frente na sua carreira. Nossa, mulher do céu. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito lisonjeado, assim. Eu acho que a construção de chegar até aqui, eu acho que foi muito trabalho mesmo, sabe? E no sentido de, tipo assim, durante um bom tempo eu fiquei trabalhando no varejo e trabalhando na marca, e eu acho que eu celebrei muito pouco as coisas que foram acontecendo, sabe? E aí tem um momento que eu acho que foi quando minha ficha caiu, foi assim, lá no comecinho, quando eu trabalhava no básico, teve um stylist que pediu para eu fazer uns shortinhos
para vestir a Anitta. Foi uma stylist, na verdade, foi uma stylist feminina, uma mulher. E para vestir a Anitta no clipe de... Ai, como que é o nome? Vai Malandra. E aí eu lembro que eu virei à noite, cara, porque assim, a gente vai entrar no próximo bloco de figurino, então é interessante linkar essa história para vocês. E já linkando com o último bloco também, que é sobre histórias. Eu virei à noite costurando, me pediram de um dia para o outro. Isso é muito recorrente, tá? E aí, nesse momento, entreguei. E aí não foi usado. Não me entregaram as peças de volta. Sumiram com essas peças, não me pagaram. E eu fiquei muito puto, assim, sabe? Eu fiquei muito chateado, muito triste e tal, na época, né? E aí volta para todo esse período trabalhando, fazendo coisa. Teve pandemia no meio. Quando eu fiz meu primeiro desfile, novembro de 2019, que eu consegui um patrocínio de uma tecelagem, que eu fiz um trabalho para eles. Aí eu fiz um projeto de desfile, apresentei para eles, pedi um patrocínio, fiz o meu primeiro desfile. E aí foi nesse momento, né, que eu me desliguei, me demiti. Vocês já repararam que eu adoro me demitir, né? Me demiti do meu trabalho na loja e falei, não, agora vai ter que acontecer isso aqui. Aí veio a pandemia. Então, assim, aconteceram milhões de coisas, né? Passou a pandemia, consegui passar por isso. Foi um período que, inclusive, eu me destaquei muito, porque muitos designers pararam, porque as costureiras deles as costureiras, no geral, são pessoas mais velhas. Então, nesse período, elas não trabalhavam, elas não podiam encontrar ninguém, né? Muitas ficaram doentes, enfim, várias coisas aconteceram nesse período. Mas eu sabia o quê? Modelar, costurar, fazer tudo. Então, eu me destaquei nesse momento da pandemia, enfim, porque eu sabia fazer tudo. Eu estava na minha casa, eu tinha uma máquina, então foi aí que eu fiz assim, inclusive esse figurino da Pablo de Bandida, né? Foi eu que costurei inteiramente. Eu que realmente costurei tudo. Então, voltando para a Anitta, passou tudo isso, vem a Anitta com funk rave. E aí me convidaram para fazer o figurino de novo, só que aí era outro stylist agora, estava em outro lugar. E aí eu acho que nesse dia que eu entreguei as roupas da Anitta, que foram milhares, assim, eu lembro que o stylist fez uma lista, e aí eu virei para ele e falei assim, tá, a gente tinha, tipo, era uma sexta, tinha que entregar na segunda. Eu falei, faz uma lista, tipo, me tica do lado, assim, o que que você acha que é prioridade que eu passo na frente. Ele simplesmente riscou tudo. Tudo era prioridade. E aí eu corri, entreguei tudo, não sei o quê. E aí ela usou, saiu no clipe, tá lá e tal. Mas aí eu acho que nesse dia que aconteceu essa história da Anitta, eu acho que teve um negócio emocional muito grande, porque eu tinha uma coisa chata, assim, que aconteceu, né? E aí me caiu a ficha, assim, eu falei, nossa, gente, eu tô vestindo... E a Anitta já tava internacional, né? Então foi um negócio que, tipo assim, realmente caiu minha ficha. Eu falei, nossa, tipo, eu tô trabalhando como a maior artista do Brasil, sabe? É... E aí eu lembro que eu fiquei, assim, muito emocionado. Mas eu acho que é tão corrido que eu acho que até chegar nesse momento eu não tinha parado para observar as minhas conquistas, sabe? E eu acho que a gente deveria fazer mais isso. Olhar para trás e ver tudo que eu construí, né, como marca, como
É muito louco, gente. Assim, eu já fiz isso para outras pessoas, já eu presto consultoria, né, para outras pessoas que querem ter marcas e tal. Mas em determinado momento, assim, depois desse dia que caiu minha ficha, eu falei assim, gente, caramba, como é que eu consegui fazer isso, assim, né? Porque é um trabalho de formiguinha mesmo, que você, né, vai ali fazendo, construindo. Eu lembro que o meu site, eu montei ele todinho, trabalhando nessa loja do básico.com, que a gente fazia o atendimento online no computador, então eu fui montando meu site no trabalho. Então, assim, foi realmente um trabalho de formiguinha, sabe, Giovana? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Será que eu fugi demais? Respondeu sim. Eu acho que é muito legal você olhar e ver esse reconhecimento, porque às vezes a gente está tão no automático que é difícil a gente identificar quando a gente cresce, evolui. E também, sendo um design de moda e estilista, não é fácil, né? O prazo que você tem, às vezes você tem que entregar uma coisa, enfim, o styling vem com uma coisa totalmente diferente e fora do reconhecimento, né? Como aconteceu com você na produção da roupa do Vai Malandra, porque tira toda a credibilidade, tanto da styling quanto de uma pessoa que você admirava, que você estava fazendo a roupa, e outro, o seu tempo, né? As suas ideias, tudo isso. Mas é muito bom, Gui, hoje tendo essa aula, não só eu, mas tenho certeza que todo mundo que está aqui vê o quanto nas pequenas coisas a gente ainda evolui, cresce e pode chegar lá, sabe? Você vindo de lugares em que a gente se sente representado, indo para lugares que a gente sonha, isso é muito inspirador. É muito inspirador mesmo a gente entender que nesse processo vai ter altos e baixos, mas a gente tendo um caráter bom, acreditando no nosso potencial, enfim, indo contra tudo aquilo que as pessoas nos falam, mesmo com os desafios da vida, enfim, questões sociais, é legal saber que ainda assim a gente tem uma opção e a gente ainda pode ir para esses lugares, que a gente tem o direito de ocupar esses espaços. Muito obrigado mesmo. Ai, que lindo. Nossa, você quer fazer eu chorar aqui, né? A Giovana, ela é muito, parece ser muito mais velha do que realmente é. Ela fala cada coisa. Arrasou. Gente, vocês acreditam que já é 8 horas? Nossa, passou Gui, muito muito rápido. rápido. Queria que você, assim, se tudo bem para todo mundo, a gente passar mais uns 10 minutinhos, assim, do horário, para o Gui continuar aí. Tem mais 6 slides, eu acho, né? Ah, Giovana, não acaba, não. Então, vamos ficar mais uns 10 minutinhos, né, para você poder passar tudo, Gui. Bom, aqui no figurino, como eu falei para vocês, eu saí daquele processo lá, né, de construir a marca e tal. E aí eu comecei, como eu já estava trabalhando com uma tecelagem específica, e eu estava naquela revista, uma tecelagem me procurou para fazer o, o mostruário dela, só que agora pago, né? Que naquela revista lá eu fazia de graça. Aí veio esse trabalho, e aí eu já pensei na minha cabeça, putz, eu vou montar um projeto. Eu já queria entrar na Casa de Criadores, vou montar um projeto, vou apresentar minha marca, vou apresentar projeto e tentar um dinheiro, uma verba para fazer esse desfile. E aí eu montei um projeto, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi na faculdade. E a partir desse projeto, apresentei para essa marca e acreditem vocês, eu consegui. Eles me deram uma verba de R$ 25.000. Então, eu consegui custear o desfile, o meu primeiro desfile,
né, com esse investimento dessa marca. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com figurino, a partir do primeiro desfile. Como eu contei para vocês aqui também, teve a pandemia, foi um período que me destaquei e fui crescendo dentro do figurino. E cada vez trabalhando mais com estágios, produtores de moda, pessoas que eu já tinha conhecido lá, na época que eu trabalhei como vendedor. E aí, dentro desses figurinos, eu fui lidando com várias coisas e eu acho que o figurino é uma grande escola para mim, porque eu estou sempre me desafiando. Então, ele sempre vem com ideias que não necessariamente estão na minha coleção, no meu desfile. Então, isso é muito rico para mim, porque eu estou sempre tendo experimentações novas e criando coisas que estão fora do que eu quero, né? Dentro do trabalho de figurino, a gente tem as questões, sim, com relação a prazos, né? Porque daí a gente tem prazos muito curtos, né? E exigências muito grandes, né? Com as entregas, principalmente quando a gente está falando de artista, a gente precisa ter um acabamento, uma vestibilidade. Se é para show, aquela roupa ela tem que ter um caimento especial, ela tem que ficar justa. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, né, que eu fui adquirindo também na prática. E aqui vocês têm o azul, é o meu primeiro desfile, e o amarelo é o meu primeiro figurino, que foi a Glória Groove, para Netflix, que ela estava fazendo um reality. Bom, pensando nisso, né, foi muito interessante para mim todo esse processo. Primeiro ter a marca, vender produto, desfilar, figurino. O que foi interessante para mim nisso? A partir do momento, até o momento que eu fiz esse projeto para desfilar, eu tinha as duas coisas. Eu tinha a renda do meu trabalho na loja e eu tinha a renda do site, né? Quando eu saí da loja, eu fiquei só com a renda do site, com o que eu tinha, pouco que eu tinha guardado, e aí começou a vir os figurinos. E aí eu comecei a entender que quando eu tenho uma marca, é interessante que eu tenha muitos braços nessa marca. Então, dentro do Estúdio Traço, como eu disse para vocês, eu estou há 5 anos efetivamente vivendo só da minha marca. E então, assim, dentro do mercado, eu ainda sou um bebê, né? Tem gente que está aí há 40 anos. Mas eu consegui entender o que ia funcionar para o meu negócio girar. Então, eu tenho o figurino, eu tenho as peças que vão para o site, eu dou consultoria para marcas, eu atendo tecelagens. Então, eu tenho vários lugares de onde vir rendas e possibilidades do meu trabalho para eu conseguir me manter como uma pessoa autônoma. Então, isso é muito importante falar aqui, porque não é só a marca vender no site. Tem uma outra gama de situações e de possibilidades, né, para obter renda e me manter, né? É o seu nome, né? Seu nome vai impulsionando. Isso. Bom, aí aqui eu tenho. Aqui já são uns trabalhos maiores, sim. Então, eu fui convidado para assinar 3 capas da revista Glamour, que era mês de outubro ou novembro.
que era o mês da consciência negra. Então a gente tem 3 mulheres negras na capa. E aí eu fui convidado para fazer essa mulagem. É muito interessante ver essas capas, porque se você ver meu primeiro desfile, isso aqui ajudou a construir a identidade da minha marca. Então, a partir da hora que eu faço o desfile, eu começo um trabalho de construção de identidade da marca. Então, o desfile, ele é importante, ele é um investimento para a marca, mas ele também é muito sobre reforçar uma identidade, sobre construir uma ideia de quando você associa o Estúdio Traça, você veja um produto, você associa Estúdio Traça. Então, aqui, essas revistas, né, elas me permitiram trazer essa imagem, né, da marca na capa de uma revista. E é muito engraçado falar da capa dessa revista, porque eu lembro quando eles me convidaram, eu falei assim, eu muito inocente, né, gente, assim, mesmo já tendo trabalhado e trabalhando com artista, mas eu ainda estava muito cru, assim. Então eles vieram me convidar e aí eu queria que eles me pagassem para fazer a capa da revista. E aí eu lembro que o stylist que estava assinando, ele me chamou e falou assim: Meu, você sabe quanto que é uma capa de revista que eles estão te dando? E eu não tinha essa ideia de que as marcas pagam para estar na capa da revista, né? Então, eu achava que era um trabalho. Eu achava que a marca tinha que me pagar, que a revista tinha que me pagar. E então é muito interessante falar para vocês isso, né? De como eu fui descobrindo essas coisas dentro do meu trabalho. Então, assim, por exemplo, nessa capa que eu fiz, todos os acessórios eram Dior. Pode reparar que ela tá com uma luva do Dior, tá com sapato. Então, assim, as marcas compram as capas das revistas. Então, isso tudo que a gente vê na capa de uma revista foi comprado, né? Obviamente, as revistas elas também fazem essas concessões e convidam, né? E dão capa para alguns artistas, algumas marcas, para manter também uma estrutura mais orgânica, né? Mas em muitos momentos as capas de revistas elas são compradas e não só por marcas, elas são compradas também assim, uma modelo que está no mercado, que tem dinheiro, que já está no mercado, que já está inserida, ela também compra uma capa de revista para ela se manter naquele status, né? Então, é tudo editado, gente. É Não, é isso. incrível, né? Do mesmo modo que você pode fazer um figurino para alguém e a pessoa não usar, né? Tipo, é um trabalho que, assim, é muito de sorte também, né? Exato. Eu já tive algumas situações de ter, principalmente com a Ludmilla, por exemplo, porque eu passei assim um ano inteiro fazendo roupa para Ludmilla e ela não usou, mas hoje ela compra e se ela não usou é problema dela. Sim. Obviamente que eu prefiro que ela use, né? Que dá um buzz e tal, mas na situação da Anitta, né, lá no início, foi diferente. Hoje é um trabalho, né? Eu tenho que Sim. entregar e aí a roupa. Alguns artistas muito grandes, eles gostam de ter opções e eles têm dinheiro para isso. Então eles acabam fazendo uma grande produção para escolher realmente o que eles vão usar, que é a casa Uhum. da Anitta, da Ludmilla. E às vezes não entra, às vezes entra. Então é uma loteria ali que a gente nunca sabe.
Eu não sei se muda também conforme você vai ficando mais popular, mais famoso, né? Porque quando você não tinha o seu nome, isso aconteceu. Não sei se isso muda também conforme você vai crescendo, né? Isso vai isso vai trazendo alguns questionamentos mesmo e vai fazendo uma diferença. Mas tem artista que valoriza muita coisa ainda internacional. Então, por mais que a gente entregue um trabalho incrível, elas acabam preferindo o que é internacional. Sim, eu acho que é uma coisa que tem que mudar, né? Eu acho que tá mudando, sim. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter essa fé aí que vai mudar. Ai, ô Gui, já estamos estourando o nosso horário. Queria, Eu acho que essa última parte eu já contei para vocês algumas histórias também, sim, do né? varejo, né? Network, Networking sim. e sobre a pandemia. E é mesmo assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Acho que não sei se dá tempo de responder, mas. Esse aqui é um desfile que eu fiz durante a pandemia, que eu acho que seria interessante vocês assistirem. Tem lá no meu Instagram também. Por favor, me sigam. Eu acho que É um todo desfile mundo muito segue interessante esse já. desfile porque a gente fez sem nenhum recurso. Foi no meio da pandemia. Eu tive um apoio que foi da Fernanda Paes Leme, que ela e o irmão dela, ela foi modelo nesse desfile. E a gente gravou na Oscar Freire, no meio da rua, ela se trocando dentro do carro. Todo mundo de máscara, porque foi 2021 isso. E assim, gravado com celular. Ela roteirizou e a gente gravou. Então é muito interessante assistir esse desfile, porque é uma produção que eu gosto muito e que foi feita assim, com zero recursos. Tem aí a Fernanda Paes Leme, que roteirizou, mas ainda assim é algo que a gente pode pensar que a gente fez com recursos mínimos, com um celular e uma lanterna. Vocês podem ver que em alguns momentos está com uma luz mais baixa. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que para finalizar, assim, o que eu queria deixar para vocês é que eu não vim de uma família rica, não tive condições, né, para acessos, mas eu fui construindo esses acessos dentro de onde eu estava, sabe? E eu acho que é sempre bom a gente pensar como a gente pode fazer isso aonde a gente está, seja trabalhar no telemarketing me ajudou num período que eu trabalhei na reserva e que era uma loja fraca e que eu tinha que fazer venda por telefone, por exemplo. Sim. Então eu tinha que ligar para os clientes. Então eu acho que assim, o que eu posso deixar para vocês de inspiração é isso. Eu acho que nada do que a gente faz hoje é inútil para o que a gente quer fazer amanhã. A gente só precisa olhar para isso, de repente, com uma delicadeza. E às vezes não faz sentido naquele momento, mas de repente, em outro momento da vida vai fazer sentido. Sim. E eu acho que é isso, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Ficou um pouco longo, realmente, eu acho que eu falo demais. O tempo passou muito rápido também, mas é isso. Nossa, Obrigado. obrigada a você, Gui. Foi muito inspirador mesmo, foi incrível. Tenho certeza que todo mundo adorou. Só adorei. Obrigada a vocês também. E a gente sempre faz uma fotinho final, assim, para registrar Ai, o nosso tudo. encontro. Aí quem puder abrir a câmera, gente, abram as câmeras, por favor.
Obrigada, muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Até semana que gente. vem. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada, Gui. Obrigado, viu? Até mais. Sigam lá no Boa Instagram e noite. se vocês tiverem alguma pergunta que não deu tempo aqui, manda lá. Pode deixar. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.